Você já se perguntou por que na sua escola nenhum filósofo tinha nome africano? Porque quando alguém fala em pensamento universal, a lista de nomes que vem à cabeça é sempre a mesma: grega, europeia, ocidental. Você já se perguntou por que é assim? Será que é porque só esses povos pensaram? Ou será que alguém decidiu, em algum momento da história, o que conta com o pensamento e o que não conta? Hoje, nesse terceiro episódio da série sobre racismo, a gente vai fundo numa questão que raramente aparece nessas discussões, mas que talvez seja a mais profunda de todas. A gente não vai falar só de preconceito, a gente vai falar de algo muito mais sutil, mais sofisticado e mais perigoso, que é o controle sobre o próprio conhecimento. A gente já falou sobre epistemicídio no episódio anterior, e a gente, de certo modo, vai continuar aprofundando neste conhecimento aqui neste episódio, tá? Quem é que decide o que é ciência? Quem é que decide quem é filósofo? Quem é que decide o que é sabedoria e o que é apenas crendice, superstição? E a pergunta que mais importa: esse processo de decisão tem cor? Fica comigo, porque o que você vai ouvir hoje pode mudar a forma como você enxerga não só o mundo, mas a sua própria forma de pensar. Antes de entrar no tema central de hoje, eu preciso te contar uma coisa sobre a palavra neutro. A gente usa essa palavra o tempo todo. Sou neutro, a ciência é neutra, conhecimento não tem cor. E isso soa muito bem, soa maduro, racional, equilibrado. Mas eu quero te propor um exercício. Pensa em uma balança de dois pratos. Você coloca peso num lado, peso no outro, e ela indica qual é o mais pesado dos dois. A balança em si, o objeto físico, não tem preferência, ela apenas mede. Agora, e se alguém, antes de você usar a balança, tivesse colocado um peso escondido embaixo de um dos pratos? A balança ainda pareceria neutra, mas o resultado já estaria decidido antes do jogo começar. O que a gente vai discutir hoje é exatamente isso. Existem formas de racismo que não aparecem nos gritos, que não aparecem na ofensa direta, que aparecem no silêncio, na ausência de certos nomes nos livros, na invisibilidade de certas formas de pensar, na decisão velada, histórica e estrutural sobre o que é válido e o que não é válido. Filósofos como Renato Nogueira, Silvio Almeida e pensadores como Ailton Krenak e Davi Copenauer nos ajudam a enxergar essa arquitetura invisível. E o que eles mostram é que o racismo mais duradouro não é o que bate de frente, é o que organiza silenciosamente o que você considera verdade. Vamos começar com a palavra pouco conhecida, mas muito importante: historicídio. Você já ouviu falar em genocídio, que é o extermínio de um povo. Você já ouviu falar de epistemicídio, que é o assassinato de um saber. O historicídio é o assassinato da história. Não é simplesmente esquecer. Esquecer é humano, é natural. O historicídio é diferente. Esquecer, né, como eu falei, é humano. O historicídio é a produção deliberada de um esquecimento. É a construção de uma narrativa onde certos sujeitos nunca existiram como protagonistas. Pensa comigo. Quando você aprendeu a história do Brasil na escola, o ponto de partida era qual? Provavelmente algo como em 1500, Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil e o descobriu. Descobriu. Como se não houvesse ninguém aqui. Como que o que havia antes simplesmente não contasse. Isso não é apenas uma história. É uma escolha filosófica, uma escolha sobre quem tem história e quem não tem história. E essa escolha tem consequências práticas profundas que duram séculos. Porque quando você apaga a história de um povo, você apaga também a legitimidade do presente desse povo. Você cria do imaginário coletivo a ideia de que eles vieram depois, que foram introduzidos, que não tinham civilização, que não tinham pensamento.
Isso não é coincidência. É uma arquitetura de poder. E não é só a história política, né? Não é só na história política que isso acontece. Acontece na história do conhecimento. O filósofo Renato Nogueira coloca uma pergunta que parece simples, mas é bem devastadora para essa reflexão que nós estamos fazendo aqui hoje. Onde nasceu a filosofia? A resposta automática, aquela que qualquer estudante daria, seria na Grécia, com Sócrates, com Platão, com Aristóteles. Mas Nogueira pergunta, baseado em que você está dando essa resposta? Porque há evidências robustas de que o Egito, africano inclusive, né, já desenvolvia sistemas filosóficos sofisticados séculos antes da Grécia. Sendo mais específico ainda, né, que os próprios filósofos gregos estudaram no Egito, beberam dos saberes do Egito. A questão não é negar que a filosofia é grega, né, ou negar a filosofia grega em si, porque a filosofia grega é magnífica, né? Mas a questão é perguntar por que, que a narrativa dominante escolheu um único ponto de origem, a Grécia Antiga, e nunca se parou para questionar se outros povos, que não esse, também desenvolveram filosofia antes desse. E porque justamente quando a gente vai escolher o que é filosofia do que, e separar do que não é, o que é exatamente algo que é branco, europeu e ocidental. A resposta para isso não é filosófica, tá? É política. E entender isso muda tudo. Existe um conceito que, quando você entende de verdade, é impossível de desaprender. Ele se chama colonialidade do saber. Colonialidade do saber. A colonização, esse processo histórico de dominação de territórios, de escravidão, de exploração, todo mundo sabe que aconteceu. É matéria de escola, né? Mas o que nem sempre fica claro é que a colonização não terminou com a assinatura de um documento. Ela continuou. Só que de uma forma muito mais sutil, mais invisível, mais interna. A colonialidade do saber é isso. Quando o sujeito colonizado internaliza os critérios do colonizador. Passa a acreditar que o único conhecimento válido é aquele produzido pelos centros hegemônicos, pela Europa, pelo Ocidente. Que só certos métodos são rigorosos, que só certos autores são filosóficos, que só certas línguas carregam pensamento real. Aqui tem algo muito pessoal que vale mencionar. Quantas vezes você, ou alguém que você conhece, citou um pensador europeu para validar uma ideia que um, uma pessoa mais velha da sua família já dizia há muito tempo? Ah, mas isso que você está falando foi o que eu já disse. Como se só depois que o europeu dissesse é que a ideia passasse a existir. Isso é colonialidade do saber em ação, não é burrice, não é falta de inteligência, é um efeito de séculos de uma estrutura que ensinou o mundo a pensar que certos lugares produzem conhecimento e outros lugares produzem apenas cultura, crendice, tradição, superstição. O filósofo Ailton Krenak, líder indígena e pensador extraordinário, diz algo que me impressiona sempre que leio. Ele fala sobre a Terra como um ser vivo, com quem os povos originários mantinham uma relação de reciprocidade, não de exploração. Isso não é misticismo ingênuo. É uma filosofia completa de relação entre humanidade e natureza. E essa filosofia está provando, neste momento, ser muito mais eficaz do que séculos de racionalismo ocidental na proteção ambiental, no assunto proteção ambiental. Mas, durante séculos, esse pensamento foi chamado de primitivo, de superstição, de não ciência. E o mundo perdeu, e ainda está perdendo, saberes insubstituíveis porque alguém decidiu que eles não eram dignos de ser chamados de conhecimento. Eu queria deixar claro aqui um ponto que é importante.
Não é porque alguém muito antigo falou uma coisa que é verdade, né? Isso aí a gente já recorre à falácia de antiguidade. Sim, né? Não é porque povos muito mais antigos que os gregos falavam coisas sábias que aquilo necessariamente vai ser chamado de filosofia, né? A gente não pode também romantizar a discussão de onde surge a filosofia, do que é filosofia em si, né? Mas é importante a gente incluir essas outras visões também nessa discussão, né? É tipo, ó, minimamente você poderia precisar responder por que a filosofia nasce na Grécia e não no Egito, se os gregos estudaram no Egito. Muitos dos filósofos gregos estudaram no Egito ou tiveram relação com os conhecimentos que estavam ali no Egito. Né? Minimamente. Minimamente, a gente também precisa olhar para outras culturas, se essas culturas não faziam algo que nós chamamos hoje de filosofia, ou que nós chamávamos de filosofia para o grego, por exemplo. Eu sei que muito do que diz, né, mas a filosofia é exclusivamente racional, não tem nada de mitológico, o mitológico é diferente do filosófico, mas mesmo na Grécia, isso não é verdade, né? Mesmo na Grécia, os filósofos pré-socráticos, e mesmo em Platão e em Sócrates, a gente percebe que tem algumas coisas da mitologia. Né? Essa separação entre mitologia e filosofia, né? Entre o mitos e o logos, não é instantânea, é um processo que vai acontecer. Né? Então, não é aqui a ideia de supervalorizar alguém, tá? Mas de parar para pensar que a gente precisa também analisar outras coisas nessa discussão, né? A gente não pode ignorar outros saberes nessa discussão. Agir como se necessariamente aquilo não tivesse valor, né? Começou a chover aqui na hora que eu tô gravando. Bom, né? Porque eu tô gravando aqui finalzinho da noite. Espero que continue chovendo para que aí a noite, aquela noite assim, dia de chuva, é maravilhosa, né? Só não pego um cafezinho aqui para tomar, porque já já eu vou dormir também, após lançar o episódio. Mas vamos continuar aqui, tá? Chegamos ao conceito central desse episódio, inclusive, né? Deu um clarão aqui, eu pensei até que era um raio, mas não foi não. Chegamos ao conceito central desse episódio, que é o conceito de racismo epistêmico, tá? Vamos adiantar na discussão aqui. Episteme é uma palavra grega, curiosamente, né? Que significa conhecimento, saber. Epistemologia é a ciência que estuda como o conhecimento é produzido e validado. Racismo epistêmico, então, é o racismo que opera na esfera do conhecimento, que define quem pode saber, quem pode ensinar, quem pode ser chamado de filósofo, de cientista, de intelectual. E ele funciona através de um mecanismo muito sofisticado, que o filósofo Renato Nogueira descreve muito bem: a reserva de mercado intelectual. Pensa numa profissão regulamentada. Advocacia, medicina, por exemplo. Para você ser reconhecido como médico, você precisa ter um diploma de instituição credenciada, né? E precisa ter esse diploma registrado lá no Conselho de Medicina, né? Se você não tem esse diploma, se você não tem esse registro, você pode até curar pessoas, mas você não pode ser chamado de médico. Você não vai ser chamado de médico. Vai ser chamado de curandeiro. O racismo epistêmico funciona mais ou menos dessa mesma forma. Ele define quais instituições são credenciadas para produzir conhecimento. Historicamente, essas instituições eram europeias, ocidentais e majoritariamente brancas. Qual o resultado disso? Um pensador africano, como Sheikh Anta Diop, que produziu obra filosófica e histórica de altíssimo nível sobre as civilizações africanas, ficou décadas sendo ignorado ou atacado pela Academia Ocidental, simplesmente pelo fato que ele é africano, né? Davi Kopenawa, líder Yanomami, que elaborou uma das análises mais sofisticadas sobre a relação entre o capitalismo
e a destruição ambiental também não entram no cânone das ciências políticas. Por quê? Porque o diploma deles não era europeu. Porque eles escreviam em outras línguas. Porque suas formas de raciocinar não seguiam o método cartesiano. É curioso, né? Porque a gente até poderia pensar, porque eles não têm diploma, não se fosse o caso, né? A gente tem essa discussão na filosofia. Quem é que é filósofo? Né? A gente tem essa discussão. E a gente também tem aquela ideia de filósofo só pode ser quem tem diploma em filosofia. Quem tem diploma em filosofia é filósofo ou precisa de algo mais, né? A gente tem essa discussão. E curiosamente, se você for dizer que filósofo é apenas quem tem um diploma, você precisa especificar muito bem que isso é hoje, né? Porque Sócrates, que é considerado aquele divisor de águas da filosofia, não tinha diploma de filósofo, né? Ele criou o negócio e não tinha diploma, né? Então, até nisso a gente poderia fazer esses questionamentos e, né, em filosofia a gente questiona tudo praticamente, né? Basicamente, tendo lógica no questionamento, né? Enfim, tendo uma ordenação, uma sistematização naquilo que a gente está fazendo, tendo um pensar crítico, a gente pode sim fazer esses questionamentos, claro, né? O professor Wallace de Moraes usa uma imagem forte em relação a essa questão. A universidade como uma grande bolha branca. Não necessariamente por má intenção, mas por uma estrutura que se autorreferencia. Que cita os mesmos autores, que forma professores que vão citar os mesmos autores, que vão premiar quem citar os mesmos autores. Um circuito fechado que, ao se fechar, automaticamente exclui o que está fora. E aí vem um mecanismo muito interessante e muito perturbador que os pesquisadores chamam de neutralidade axiológica. Mas antes de pensar em neutralidade axiológica, eu estou lembrando aqui de um meme que eu vi no Twitter, que era basicamente dizendo que filosofia é um esquema de pirâmide. Porque ele dizia que, ora você vai para a faculdade para se formar em filosofia, e aí, para se formar em filosofia, você precisa citar outras pessoas que se formaram em filosofia. E aí, depois que você se formou, faz o mestrado, doutorado, uma outra pessoa que vai fazer o mestrado, doutorado, muito possivelmente vai usar aquilo que você falou para poder ter aquele diploma, e fica sempre assim, né? Sempre quem vem por último sempre quem vem agora está citando quem veio atrás, né? Então, você agora, em algum momento, vai ser citado pelas outras pessoas que vão vir depois de você e assim sucessivamente, né? Mas, voltando aqui para a questão da neutralidade axiológica, axiológico vem de axio, que significa valor. Né? Axiologia, inclusive, é o ramo da filosofia que estuda os valores. Neutralidade axiológica seria ser neutro em relação a valores, não ter posição, ser apenas científico. Na prática, o que acontece é o seguinte: quando um intelectual negro ou indígena produz conhecimento crítico, que questiona o capitalismo, o colonialismo, as estruturas de poder, ele é acusado de ser parcial, de não ser neutro, de ser um teórico de si mesmo. Mas quando o intelectual branco, europeu, produz conhecimento que coincidentemente valida as estruturas que o beneficiam, isso é chamado de ciência objetiva. Ou seja, a neutralidade não é a ausência de posição. Ela é frequentemente a posição de quem não precisa questionar porque o sistema já funciona a seu favor. E está, de certo modo, trabalhando dentro daquele sistema. Agora, eu quero falar de algo que raramente aparece nas discussões acadêmicas sobre racismo, mas que talvez seja o seu efeito mais profundo e mais cotidiano, que é a alienação epistemológica. Nome grande, né? Alienação epistemológica. O estranhamento de si mesmo como produtor de conhecimento. O estranhamento de si mesmo como produtor de conhecimento. Pensa no estudante negro. Na primeira geração da família, a chegar numa universidade pública, graças às cotas, aliás. Pensa nesse estudante. Ele chega num ambiente onde todos os autores que ele vai ler são brancos, europeus, homens, onde todas as referências de inteligência e excelência intelectual não se parecem com ele. O que é que isso faz com a autopercepção dele? Para muitas pessoas, o efeito é uma espécie de paralisia. Uma sensação de que eu não sou suficientemente inteligente para isso. De que esse mundo não é para mim. De que, para ser levado a sério, eu preciso primeiro provar que sou exceção à regra. Isso não é fraqueza individual, é um efeito sistêmico de séculos de uma arquitetura que disse, de formas variadas, pensamento profundo não vem de onde você vem, não vem de onde você veio. Tem uma pesquisa clássica em psicologia social, que é o
um conceito, né, de ameaça de estereótipo desenvolvido pelo psicólogo Claude Steele, que mostra que quando pessoas de grupos historicamente discriminados fazem testes sob pressão, e quando esse estereótipo de inferioridade é ativado, o desempenho dessas pessoas, desses grupos, cai. Cai não por falta de capacidade, mas pelo peso cognitivo de estar na iminência de confirmar um preconceito. Imagine carregar esse peso não em um teste, mas na vida inteira. Né? O peso cognitivo de, se falhar, você está confirmando um preconceito, um estereótipo negativo sobre você. E o racismo epistêmico alimenta isso. Porque quando o seu modo de pensar, a sua tradição intelectual, os seus ancestrais pensadores não aparecem em nenhum livro, a mensagem subliminar é: você não tem herança de pensamento, você começa do zero. E começar do zero, né, começar do zero ao lado de quem herdou séculos de produção intelectual reconhecida, não é igualdade. É a desigualdade mais fundamental que existe na discussão. Até aqui, a gente falou de racismo, né, do racismo que opera no campo do conhecimento. Mas o racismo, como Silvio Almeida demonstra com profundidade, não é apenas uma questão cultural ou epistemológica. É uma estrutura, é um sistema, é uma forma de organização da sociedade. E esse sistema opera em 3 campos que a gente precisa entender juntos: a economia, o direito e a política. Eu vou usar uma analogia para começar. Imagina um jogo de tabuleiro. Qualquer jogo. Pode ser xadrez, Monopoly, qualquer um. Banco imobiliário, né? Para o jogo ser justo, as regras precisam ser as mesmas para todos os jogadores. E todos precisam começar com as mesmas peças, né? Agora imagina que esse jogo já foi jogado por 300 anos, só que só um grupo de jogadores podia participar desses primeiros 300 anos. Os outros estavam fora da mesa, ou eram as peças usadas pelo grupo que jogava, inclusive, né? Quando finalmente você abre a mesa para todo mundo jogar, o que acontece? O grupo que jogou por 300 anos já tem estratégia acumulada, já tem capital acumulado, já tem redes construídas, já está com o jogo feito, de certo modo, né? O grupo que acabou de entrar começa do zero, sem capital, sem redes, sem estratégia herdada, diante de um monte de outros grupos que estão, né, de um grupo que já está com o jogo feito. E ele está começando agora. Mesmo que as regras sejam iguais a partir de agora, o jogo não é justo, né? É como se, vamos pensar aqui no futebol, né? É como se você tivesse um jogo que durante 85 minutos só tinha um time em campo. Aí esse time em campo fez todos os gols possíveis, né? E sei lá, no segundo tempo você coloca o outro time para jogar. O outro time vai jogar, mas ele vai ter. Quantos gols o primeiro time não fez, né? No primeiro tempo sem um outro time para defender, sem um outro time para atacar, né? É injusto. Isso é o que podemos chamar de racismo estrutural, né? Ou mesmo aqui, né? Desse racismo epistêmico como uma espécie de racismo estrutural também, como um derivado desse racismo estrutural. Não é apenas a discriminação explícita e intencional de um indivíduo contra outro. O racismo estrutural, como a gente já tinha conversado antes, em outros episódios, é a forma como a estrutura da sociedade, suas instituições, suas leis, suas dinâmicas econômicas, reproduz a desigualdade racial, mesmo quando ninguém está sendo racista no sentido vulgar da palavra. No Brasil, isso tem uma história muito concreta. Em 1888, a escravidão foi abolida com uma lei de 2 parágrafos, a Lei Áurea. 2 parágrafos. 2 parágrafos. Vai encerrar 400 anos de escravidão. 2 parágrafos. Tá? Sem nenhum plano de integração, sem terra, sem educação, sem nenhuma política de inserção. E no ano seguinte, em 1889, o Estado brasileiro instituiu o Decreto 528, que organizou um programa de incentivo à imigração europeia, dando terras e recursos para imigrantes que vinham fazer o trabalho que os escravizados libertos poderiam fazer. Ou seja, o Estado não foi neutro, o Estado tomou partido. E esse partido tomado criou uma estrutura de desigualdade que 130 anos depois ainda aparece em todos os índices sociais do país. Quem são a maioria dos desempregados? Quem são a maioria dos encarcerados? Quem são a maioria das vítimas da violência policial? Quem ganha menos para fazer o mesmo trabalho? Os dados do IBGE respondem essa pergunta de forma consistente, ano após ano. Isso não é coincidência, é estrutura. E o direito, que deveria corrigir essas distorções,
durante muito tempo as legitimou. Silvio Almeida nos lembra de um caso emblemático, o Plessy versus Ferguson, nos Estados Unidos, em 1896. O Supremo Tribunal Americano decidiu que a segregação racial era constitucional, desde que as instalações fossem separadas, mas iguais. Separados, mas iguais. Uma frase que encobre uma contradição filosófica enorme. Como pode ser igual àquilo que é separado justamente porque é considerado inferior? O direito não apenas aplicou a lei, ele produziu racionalidade para a desigualdade. Deu a ela a forma de norma, de ciência, de razão. E quando o direito faz isso, é muito mais eficaz do que qualquer ato individual de preconceito. Porque ele faz a desigualdade parecer natural, necessária, justa. E aí a gente chega num ponto super polêmico, né? E muito mal compreendido, por sinal, que são as políticas afirmativas, as cotas raciais. Deixa eu começar com a crítica mais comum que você ouve do senso comum, né? Que cota é atestado de incapacidade, que cota trata o negro como se ele não pudesse conseguir as coisas por mérito próprio. Essa crítica parece razoável na superfície, mas quando você examina filosoficamente, ela tem um problema fundamental. Ela assume que o campo de jogo está nivelado, que a corrida começou do mesmo ponto para todo mundo. E a gente acabou de mostrar que não está. Tem um princípio que vem lá de Aristóteles, o filósofo grego, diga-se, né? Inclusive grego, que diz o seguinte: justiça é tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida de sua desigualdade. Justiça é tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida de sua desigualdade. Isso é um princípio filosófico básico. É o que justifica, por exemplo, que numa corrida olímpica os atletas paralímpicos tenham cadeira de rodas adaptadas. Porque a justiça não é dar a mesma coisa para todo mundo, mas dar a cada um o que ele precisa para compreender de verdade. O filósofo John Rawls, esse sim europeu, né, elaborou um experimento mental famoso, o véu da ignorância. Ele pergunta, se você não soubesse em qual posição social iria nascer, né, ia nascer, qual raça, qual classe, qual gênero, qual seria a sociedade que você consideraria justa? A resposta, segundo Rawls, é uma sociedade onde as desigualdades só seriam aceitáveis se beneficiassem os mais desfavorecidos. Ou seja, uma sociedade radicalmente comprometida com a igualdade de oportunidades, não apenas formais. E, né, veja, o Rawls está dizendo que uma sociedade justa seria aquela em que as desigualdades só seriam aceitáveis se beneficiassem os mais desfavorecidos. Eu vou até falar um pouquinho mais sobre isso, né? Esse experimento mental do John Rawls é conhecido como o véu da ignorância, ou posição original, e foi apresentado na sua obra Uma Teoria da Justiça. A premissa é, se você tivesse que criar as regras de uma sociedade, tá? Que no primeiro momento pode parecer que eu não deu a entender exatamente da primeira forma que eu falei isso, né? Mas se você tivesse que criar as regras de uma sociedade, como as leis, a distribuição de riquezas e direitos, e você tivesse que criar essas regras e você não soubesse qual posição você ocuparia nessa sociedade, ou seja, você não soubesse que se nasceria rico, se nasceria pobre, se nasceria homem, se nasceria mulher, se nasceria talentoso, se nasceria limitado, se nasceria numa família estruturada, se nasceria numa família desestruturada, se nasceria de cor, sei lá, nasceria branco, nasceria negro, tá? Que tipo de sociedade você criaria? Né? Então você não sabe onde você vai nascer numa sociedade, mas você antes de nascer tem o direito de criar regras para aquela sociedade, né? Então, como ninguém sabe se vai nascer na pior ou na melhor condição, seria racional criar regras que protegessem todo mundo, especialmente os mais vulneráveis, para evitar que você mesmo nasça num cenário desfavorável. Né? Então, você teria que criar uma sociedade que utiliza esse conceito de justiça de Aristóteles, porque senão você mesmo seria
comprometido naquela sociedade caso você acabasse nascendo numa situação de vulnerabilidade. As partes escolheriam princípios que garantissem direitos básicos e oportunidades iguais para todos. E as desigualdades sociais e econômicas só seriam aceitáveis se resultassem em benefícios para os membros menos favorecidos da sociedade. O objetivo desse experimento é garantir a justiça social, eliminando o favorecimento de interesses próprios baseados na posição social ou em características pessoais. Né? Por meio desse experimento, a gente consegue enxergar isso. E as cotas, elas meio que estão tentando fazer isso, esse experimento do John Rawls. As cotas não criam desigualdades, elas reconhecem e corrigem desigualdades que já existem. E tem algo que os estudos empíricos mostram com consistência, né? O desempenho dos cotistas nas universidades, né, dessas pessoas que passam para as universidades por meio das cotas, é igual ou superior aos dos não cotistas, após o primeiro ano da faculdade. A taxa de evasão dos cotistas é menor do que a média, inclusive. Porque quem chega por cota, em geral, sabe exatamente o que aquela vaga representa. Para muitos, é a primeira geração da família que tem um diploma universitário, que tem a chance de ter um diploma universitário. Não existe nada que produza mais excelência do que ter clareza sobre o que está em jogo. A filósofa e psicóloga Cida Bento traz um conceito poderoso para entender a resistência às cotas, que é o pacto narcísico da branquitude. Ela descreve a tendência, muitas vezes inconsciente, né, de grupos em posição de poder, de contratar, promover, validar e proteger quem se parece com eles. Isso não precisa ser explícito, pode ser simplesmente a sensação de que aquela pessoa se encaixa, que tem um perfil. Mas quando o perfil tem cor, e tem, né? O resultado é a reprodução sistemática de uma hierarquia racial que se disfarça de mérito. As cotas forçam a ruptura desse pacto, introduzem o outro, aquele que não faz parte do círculo, nos espaços de prestígio e poder. Isso incomoda não porque seja injusto, mas porque eles fazem um privilégio que havia sido naturalizado como merecimento. Né? Chegando perto do final do episódio, quero te apresentar uma ideia que eu acho fascinante e que aponta para uma transformação profunda não só no campo do direito, mas no campo do pensamento em geral. E essa ideia se chama hermenêutica negra. Hermenêutica é a arte da interpretação. Quando você lê um texto, seja um contrato, uma lei, uma poesia, a Bíblia inclusive, né? Você não está apenas decodificando palavras, você está interpretando. E essa interpretação não é neutra. Ela carrega as suas experiências, os seus valores, o seu lugar no mundo. Pensa nisso num contexto jurídico, no âmbito do direito. Um juiz que nunca foi parado por uma blitz policial sem motivo vai interpretar de uma forma o conceito de fundado receio, que é o critério policial para uma abordagem. Um juiz que cresceu em uma comunidade onde abordagens policiais eram rotineiras e frequentemente violentas vai interpretar esse mesmo conceito de uma forma completamente diferente. Qual das duas interpretações é mais objetiva? É a do policial que nunca foi parado com uma blitz ou a do policial que viveu numa comunidade muito violenta, que a abordagem policial era rotineira e geralmente agressiva? A resposta incômoda é: nenhuma das interpretações é puramente objetiva. Ambas carregam essas experiências prévias. A diferença é que uma delas foi chamada de objetiva por tanto tempo que passou a parecer neutra. A hermenêutica negra propõe algo simples e radical ao mesmo tempo: incluir a experiência histórica do povo negro na interpretação das leis e das normas. Não para fazer leis especiais, mas para garantir que a Constituição, que fala em dignidade humana para todos, seja interpretada levando em conta o que todos significa para quem nunca foi tratado como parte desse todos. E isso não é identitarismo, quase que não saía, né? Identitarismo. É filosofia jurídica de alto nível. É reconhecer que a imparcialidade real só existe quando você considera todas as perspectivas, não apenas as que sempre estiveram certas. Conectada a isso está a ideia de decolonialidade jurídica. Decolonialidade jurídica, quase que não sai também, né? A crítica de que nossas faculdades de direito ensinam quase exclusivamente autores alemães, italianos, franceses, para resolver problemas de um país que tem uma formação histórica africana e indígena. E a proposta de que o direito, né, dessa decolonialidade jurídica, né, essa proposta de que o direito aprenda também com as formas de resolução de conflito que existem em comunidades quilombolas, em povos originários, né, que já desenvolveram suas próprias formas sofisticadas de fazer justiça, né, essa proposta, né, pode ser chamada de pluralismo jurídico, que é uma das fronteiras mais interessantes do pensamento jurídico contemporâneo. Né?
trazer também essas interpretações para a discussão. Então, veja, a gente trouxe aqui, tanto na questão da epistemologia, quanto no direito também, essa ideia, né, de que a gente exclui esses saberes das discussões. Né? Exclui esses saberes da filosofia, exclui esses saberes das ciências, exclui esses saberes do âmbito das discussões racionais, vamos colocar assim. E por que eles são excluídos? Por que a gente não pode verificar se a gente não pode, de fato, aprender alguma coisa dali? Não significa dizer que a gente vai validar 100% das coisas que estão ali. Né? Porque isso não seria pensar criticamente, né? Mas que sim, aqueles pensamentos, aquelas ideias, elas podem somar a discussão. Podem somar a discussão. Não precisamos ignorar esses conhecimentos dessa discussão. Se nós estamos buscando a verdade, né? Se nós estamos buscando um conhecimento mais elevado daquele que a gente está hoje, por que a gente precisa delimitar apenas a história de um povo, a filosofia de um povo, a ciência de um povo? Por que não podemos incluir nessa discussão outros saberes? Que podem, inclusive, ser mais avançados, que podem, inclusive, podem sim ser menos avançados, talvez, na discussão. Né? Mas a questão aqui não é valorar, mas é simplesmente refletir por que esses saberes são ignorados, são escanteados, né? Por que a gente vive numa sociedade plural, como no Brasil, né, com que tem aqui brancos, negros, povos originários, temos asiáticos? Por que a gente vive numa sociedade com tanta riqueza cultural, inclusive a nossa, e a gente acaba, quando está estudando ciência, filosofia, estudando apenas pensadores europeus e estadunidenses, e esquece dos pesquisadores aqui do Brasil, dos pesquisadores da África, dos pesquisadores da América Latina, dos conhecimentos das religiões dos povos originários, dos conhecimentos dos quilombos, dos conhecimentos dos saberes dos povos dali da África, da Ásia, enfim, né? Se a ideia é chegar a um patamar superior de conhecimento, nós não deveríamos excluir esses saberes da discussão, e sim trazê-los para a discussão. Verificar o que podemos aprender com esses saberes. Né? É trazer essas discussões para essa roda de conversa. É como se a gente tivesse numa roda de conversa tentando encontrar uma resposta, e ali tem 20 pessoas, vamos supor. Todas as 20 pessoas podem contribuir para essa discussão. Só que aí você, pela cor ou pela origem, ignora várias dessas pessoas, porque pela cor, pela origem, você já pressupõe que não vai acrescentar em nada. Por que você está pressupondo isso? Né? Por que não trazê-las para a discussão também, para essa roda de conversa? Né? Esse que é o ponto. E eu quero terminar com uma síntese que espero que fique com você. O racismo que a gente discutiu hoje não é o racismo de quem xinga, de quem humilha, de quem declara abertamente que considera certos povos inferiores. Esse racismo existe e é grave, mas ele é visível, ele pode ser confrontado diretamente. O racismo que a gente discutiu hoje ele é mais sutil, ele aparece na ausência, na invisibilidade, no silêncio. Ele aparece quando você estuda 12 anos de uma escola e nunca ouviu o nome de um filósofo africano, de um cientista africano. Ou até mesmo quando eles aparecem, você não sabe que ele é africano. Né? Ele aparece quando a sua própria forma de pensar, a sua tradição intelectual, não encontra espelho em nenhum livro de referência. Ele aparece quando a neutralidade se torna um escudo para proteger uma perspectiva que nunca precisou se nomear, porque é a perspectiva universal, é o padrão. Mas, isso é importante, essa arquitetura não é eterna, ela foi construída, e o que foi construído pode ser reconstruído. Né? Quando Ailton Krenak pensa sobre a Terra como um ser vivo com quem precisamos manter relação de reciprocidade, ele não está regredindo na discussão. Ele está propondo uma das mais sofisticadas filosofias ambientais do nosso tempo. Ele está propondo algo que muito viria a nos ensinar na discussão sobre a educação ambiental. Né? Quando Davi Copenaua fala sobre a queda do céu, ele está produzindo um pensamento político e filosófico de altíssima densidade sobre o que acontece quando um povo
perde seu território e perde a sua cosmovisão. Quando Silvio Almeida mostra que o racismo não é exceção, mas é a regra que organiza a economia e o direito, ele não está sendo parcial, ele está sendo rigoroso. Incluir essas vozes não é um gesto de caridade intelectual, apenas. Né? É honestidade filosófica, é honestidade intelectual. É reconhecer que a humanidade pensou muito mais do que nos foi ensinado. E que recuperar esse pensamento é uma tarefa urgente. Então, deixo você com 3 perguntinhas para você carregar dessa reflexão de hoje. Quem ensinou você a pensar? Quais vozes nunca chegaram até você e por que essas vozes não chegaram até você? O que você considera conhecimento válido? E esse critério daquilo que você considera conhecimento válido, de onde ele veio? Essas perguntas, elas não têm respostas fáceis, mas são as perguntas que a filosofia existe para fazê-las, né? Filosofia como arte de viver não é apenas pensar melhor, é ter a coragem de perguntar de onde vêm os pensamentos que você considera seus. Esse foi o 3º episódio da nossa série sobre raça, né? Na verdade, sobre racismo. Série sobre raça a gente já terminou, mas querendo ou não, né? Tem relação. Se esse episódio fez alguma diferença no seu modo de pensar, compartilha com quem você acha que vai se beneficiar dessa conversa. Até o nosso próximo episódio e brigadão por ter acompanhado até aqui. Tchau, tchau.